Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu considero muito importante para as pessoas altamente sensíveis. E este tema é a síndrome do impostor. E, antes de tudo, eu queria dizer duas coisas importantes. A primeira é que, embora tenha este nome, a síndrome do impostor não é exatamente uma síndrome. Não se trata de um problema psíquico ou de um problema de saúde mental. Trata-se, na verdade, de um padrão de pensamento estabelecido que pode ser muito limitante, muito autossabotador e causar grandes prejuízos na nossa vida, particularmente na nossa vida profissional. E a segunda coisa é que, embora eu tenha dito que considero este um tema importante para a maioria das pessoas altamente sensíveis, não é uma exclusividade das pessoas altamente sensíveis. Não é necessário ser altamente sensível para vir a ter problemas com a tal da síndrome do impostor, ok? Mas, antes de começar, vamos pensar se é o seu caso, se você sente que se enquadra neste padrão de pensamento. Vamos imaginar que você recebeu muitos elogios, um feedback bastante positivo pela conclusão de um projeto difícil, desafiador que você conseguiu levar a cabo, seja no seu trabalho, seja na escola, na faculdade, enfim. Você recebeu muitos elogios pela maneira como você realizou esse trabalho. Você, alternativa A, aceita os elogios, sorri, diz obrigado, diz que foi realmente algo desafiador, mas que você ficou feliz com os resultados. Ou, alternativa B, você evita receber toda aquela atenção para você, diz que não foi nada, transfere o elogio para as outras pessoas da equipe, mesmo que você tenha feito a maior parte do trabalho, fica encabulado, encabulada e quer simplesmente sumir dali. Então, eu tendo a achar que você se identifica mais com a alternativa B. Pode não ser o seu comportamento 100%, mas tende a ser na maioria dos casos. Pelo menos é o que acontece comigo. Acontece com você? Pois bem, a alternativa B engloba quase todas as características da tal síndrome do impostor. Mas o que é realmente esta síndrome? De uma maneira bem simplificada, a gente pode dizer que a síndrome do impostor é aquela sensação de ser uma farsa, de ser uma fraude, de não corresponder ao sucesso que você está tendo. Isto faz com que você questione constantemente a sua capacidade e, como resultado, você vive com medo de ser descoberto ou descoberta, exposto ou exposta naquilo que você acha que você realmente é. Ou seja, alguém que não está qualificado o suficiente. Veja, é bem importante que você entenda que a síndrome do impostor é mais do que um problema de autoconfiança. Trata-se, na verdade, de uma autopercepção distorcida. Ou seja, embora você ou eu sejamos pessoas talentosas, competentes, esforçadas, não é assim que você se vê. Então, há um desacordo entre a sua identidade e a forma como você é visto ou vista pelas outras pessoas. Isso gera uma grande tensão interna caracterizada por duas coisas. Você sente que tem que fazer um esforço extra para manter a imagem que as pessoas têm de você. E a segunda coisa, você tem sempre o medo de falhar na próxima tentativa. E aí as pessoas descobrirem que você não é
aquilo que elas pensavam. E por que é que eu comecei dizendo que este é um tema importante para as pessoas altamente sensíveis? Porque existem pelo menos 3 razões pelas quais nós somos muito suscetíveis, muito propensos à síndrome do impostor. E a primeira destas razões, você já deve imaginar, é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é muito afinado. E é por isso que situações que outras pessoas considerariam apenas levemente estressantes, como fazer uma apresentação, participar de uma reunião importante, tomar decisões, receber feedback numa avaliação, etc., pode nos levar a uma verdadeira espiral emocional, que pode se traduzir facilmente em sobrecarga, saturação ou superestimulação por situações que os outros não considerariam tão estressantes assim. E é por isso que você pode ter uma resposta de pânico se for, por exemplo, solicitado de repente a fazer uma apresentação no meio de uma reunião. E é por isso que você pode ter uma resposta de pânico se for simplesmente chamado ou chamada a fazer uma apresentação, a expressar sua opinião no meio de uma reunião importante. Ou por isso também que você fica preocupado, preocupada com o que as pessoas estão achando do que você está fazendo ou falando, se você sabe ou não a resposta. E isto desencadeia o tal do ciclo da síndrome do impostor. A segunda razão importante é que, como altamente sensível e empático, você está profundamente sintonizado ou sintonizada com o comportamento das outras pessoas. Veja, pessoas altamente sensíveis tendem a ser empáticas e extremamente intuitivas. Com isto, você pode ler uma sala, por exemplo, com uma eficiência muito grande. E você pode captar as nuances que a maioria das pessoas nem percebe. Porém, isso tem uma desvantagem. Como você está muito sintonizado ou sintonizada com os fatores externos, também é mais provável que você fique muito consciente e se preocupe demais com as percepções e opiniões das outras pessoas. Isto leva você a se julgar com uma severidade extrema, se comparando aos outros e muitas vezes chegando à conclusão errada de que você não está à altura do desafio. E a terceira razão pela qual as pais podem cair mais facilmente na síndrome do impostor é o processamento em profundidade. Como altamente sensível, você não apenas absorve mais informações do ambiente, todas aquelas nuances que a gente já falou, como também analisa essas informações de uma forma muito mais completa, muito mais profunda. E, de novo, embora isso possa ser uma vantagem, o problema é que pode parecer que a sua mente não tem um botão de desliga. E isto pode fazer você ruminar muito tempo sobre o que você poderia ter feito melhor, sobre como você deveria ter falado, ou pensar demais numa decisão por ter medo de não tomar a decisão correta. E como nós, altamente sensíveis, podemos fazer para lidar com a síndrome do impostor, lidar com esta autodúvida crônica? Bom, a primeira coisa que é importante que você entenda é que, em última análise, a superação da síndrome do impostor tem a ver com questionar e eliminar crenças sobre si mesmo que foram enraizadas, aprendidas durante a infância. E estas crenças fazem você se sentir como se você não merecesse ter sucesso. Sabe aquela voz dentro da sua cabeça? É a voz do que nós chamamos de crítico interior, que é formada, sim, por um conjunto de crenças que foram sendo introjetadas por você ao longo dos anos, possivelmente por toda a sua vida. Eu já tenho aqui um vídeo sobre o crítico interior que eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois. Mas este é um trabalho mais profundo. Enquanto você trabalha para quebrar este padrão, eu queria te apresentar
4 sugestões para lidar com a síndrome do impostor no seu dia a dia, ok? E a primeira dica é reconheça e valorize os seus sucessos. Muitas das pessoas que sofrem com a síndrome do impostor se medem objetivamente em relação a um padrão inatingível, em relação a um padrão inalcançável de perfeição. É como se você fosse dar um salto em altura e colocasse a vara numa altura que é humanamente inatingível. E é claro que, se medindo por este padrão de perfeição, você tende a se sentir sempre insuficiente. Então, a primeira dica é que você reconheça os seus sucessos, tá? E entenda que ele é o resultado do seu esforço e que foi construído sob a base de outros sucessos que você já atingiu na sua vida. Eu costumo usar com os meus clientes uma ferramenta de coaching chamada Árvore de Sucessos. Os frutos dessa árvore são todos os sucessos que você foi obtendo ao longo da sua vida. Desde o momento que você aprendeu a andar de bicicleta, até o diploma na faculdade e por aí vai. A base desta árvore, as raízes desta árvore, são as suas qualidades, as suas competências. Então, desenhe a sua árvore de sucessos e perceba quantas coisas você já conseguiu obter ao longo da sua vida. A segunda dica é simples, mas nada fácil. Aceite o elogio objetivamente. Da próxima vez que você receber um elogio, aceite-o como um fato. Não julgue o que foi dito, não avalie se você merece ou não merece, não analise a pessoa que lhe fez o elogio, não procure nenhum significado implícito, oculto, apenas sorria e diga muito obrigado. A terceira dica também tem a ver com isso. Pare de se explicar e fique calado ou calada. Não explique os seus sucessos revelando todas as razões pelas quais não foi nada tão impressionante assim. Não se justifique, não se explique. Quando você faz isso, você está tentando diminuir o desconforto que você sente a ser reconhecido, né? Você recebe um elogio por algo que você acha que não merece. Então você começa a se desculpar, a se explicar. Em vez disso, use a dica 2, pratique dizendo muito obrigada, que bom que deu certo e siga em frente. E a quarta dica: tire a palavra sorte do seu vocabulário quando você estiver falando das suas conquistas. Veja, é fato que existe algo como a gente estar no lugar certo na hora certa. Mas, mesmo assim, se você não estiver preparado ou preparada, nada vai acontecer. Há um ditado que diz que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Sorte é ganhar na loteria. Você não teve sorte de conseguir uma promoção ou de acertar na sua apresentação. Você trabalhou, você dedicou tempo, você dedicou esforço, logo você merece aquele resultado positivo, ok? Bem, eu gostaria de dizer que estas dicas são suficientes para afastar a síndrome do impostor da sua vida, mas infelizmente não acredito nisso. A síndrome do impostor é algo com que a maioria de nós, eu inclusive, precisa aprender a conviver. Porque infelizmente não existe essa varinha mágica para fazê-lo desaparecer da nossa vida. Porém, a boa notícia é que ela pode ir diminuindo progressivamente à medida que você aprende a aceitar e a valorizar os seus sucessos, a enxergar o seu progresso e também a aceitar os seus erros como parte do seu processo de aprendizado. Você aprende a abandonar o ideal e a apreciar o real da sua vida, o real do seu trabalho, o real das suas conquistas e o real principalmente daquela pessoa que você efetivamente é.
E eu espero, claro, que estas dicas lhe ajudem neste caminho. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de like, assina o canal, aciona o sininho para receber as notificações e se conhecer alguma outra pessoa altamente sensível que sofre com a tal da síndrome do impostor, como eu e como você, por favor, compartilha este vídeo e me ajude a difundir informação de boa qualidade, claro, sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!